super clássico em Porto Alegre com Everton Ribeiro e Pedro. E o que joga o Pedro, hein, pessoal? O que joga esse Pedro, atacante do Flamengo, Thiago Galhardo, super artilheiro, e Abel Hernandes, os gols do Internacional, o Colorado. Vamos discutir desse jogo então, Leandro Quezada. Bem-vindo ao AUP, Quezada. Tudo bem, Preto? Grande abraço a você, Edmundozinho Pascoal. Realmente um jogaço, um jogo com status de Libertadores da América, um aperitivo do que pode acontecer na gloriosa competição sul-americana que você acompanha aqui nos canais Fox Sports. É um aperitivo sim, porque os dois podem se enfrentar nas fases seguintes aí da competição sul-americana. Jogaço, o primeiro tempo o Internacional teve até a chance de fazer 3-1, né? O Flamengo falhando muito individualmente, como o Zinho já destacou. E no segundo tempo, claro, com a vitória garantida até aquele momento, o Internacional mudou a forma de jogar, o Flamengo foi para cima, o Inter tentou muitas vezes o contragolpe, não conseguiu encaixar, e aí no finalzinho veio o empate do Flamengo. Para mim um resultado muito justo pelo que os dois times fizeram. O Inter no primeiro tempo, e no segundo tempo o Flamengo buscando de todas as maneiras, forçando a barra, indo para cima, trocando passes. A jogada do Gerson foi muito inteligente no gol de empate, né? Ele está ali na lateral, o Flamengo trabalha na esquerda, ele puxa a marcação para o meio e dá esse passe na medida para o Everton Ribeiro de cabeça marcar o gol de empate. É interessante porque esse resultado, justo como eu disse, é um resultado comemorado pelo Atlético Mineiro, que o Atlético queria um empate nesse jogo para que nenhum dos dois, ou o Inter ou o Flamengo, disparasse na liderança. Com esse empate, o Galo com um jogo a menos, é uma curiosidade, o Galo pode, se vencer o jogo que falta contra o Atlético Paranaense, empatar com o Flamengo e Internacional. Teremos aí um empate triplo envolvendo esses três times que estão arrebentando no Campeonato Brasileiro. Eu gostei, hoje eu estou feliz. Finalmente a gente conseguiu ver dois times jogando um grande futebol. Sim, se o Galo vencer, vai para 35 pontos. 35 pontos tem o Flamengo, 35 pontos tem o Internacional. Embola tudo ali na parte de cima da tabela. Edmundo, eu gostei do jogo. Olha, eu quero chamar a atenção para os primeiros 15 minutos no primeiro tempo, em que o Internacional se jogou para cima do Flamengo. Teve a oportunidade ali de fazer pelo menos 2 gols nos primeiros 15 minutos. E nos últimos 15 minutos, no segundo tempo, para o final, o Flamengo partindo com tudo para cima. É técnica, raça, é vontade. Esse é o tipo do jogo que dá gosto de acompanhar, né, Edmundo? Boa noite. Muito boa noite, Nivaldo Preto, aos amigos do AUP, a todos que das suas casas nos acompanham. Olha, Nivaldo, o jogo foi espetacular, digno de dois times que lideram o campeonato, né? O Internacional se aproveitou bem das 2 vezes que o Flamengo falhou no sistema defensivo, né? As outras vezes que o Inter criou oportunidade, ou o goleiro Hugo Neneca, o Hugo Souza, praticou a defesa, ou a trave evitou que o Inter ampliasse. E aí já nos descontos o Gerson faz uma jogada excepcional e o Flamengo chega a um empate com um gol do baixinho Everton Ribeiro de cabeça. É a verdade que o Flamengo sentiu bastante a falta do Bruno Henrique, que é um jogador que quebra as linhas, né? Um jogador que tem a habilidade, mas por outro lado não está sentindo muita falta do Gabigol, embora ele faça sim falta ao time do Flamengo, porque o Pedro está aproveitando muito bem as oportunidades, fazendo gols e jogando um belo futebol, né? Porque o centroavante vive de gols, é claro, mas ele ajuda, ele se movimenta, ele faz o pivô, ele gira em cima dos backs, né? Hoje a zaga do Internacional foi a loucura com as jogadas feitas pelo artilheiro Pedro. Foi um jogão que no final acabou sendo justo, porque o Flamengo foi guerreiro, foi valente e nos minutos finais chegou a um empate que lhe dá o mesmo número de pontos que o Internacional, só perde em saldo de gols, mas como o jogo foi
fora de casa, o torcedor rubro-negro está comemorando, Nivaldo. Maravilha, quero a impressão também do Oswaldo Pascoal, porque na sequência vamos até o Beira-Rio, ao vivo com o nosso repórter Gustavo Berton, que acompanhou tudo de perto esse empate por 2-2. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Preto. Um abração para todo mundo. Zinho, Edmundo, Quesada, você que está em casa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quem disse que não dá para ter jogo bom no futebol brasileiro? Quem é que foi que disse que não dá para ter jogo bom? É só desamarrar o time. É só tirar o nó. É só desatar o problema. Joga, querendo jogar, olho no olho, querendo sair pro jogo. Que legal, que excelente, sensacional. Quem é que disse que não dá? É que os caras são amarradinhos. Aqui tem aquela mania do amarradinho. Vamos jogar amarradinho, se sobrar a bola a gente faz o gol. Vamos jogar amarradinho, é tudo no amarradinho. Amarradinho não dá, cara. Tem que jogar bola, jogaço, sensacional. Parabéns pro Flamengo pela vontade, pela determinação. Precisa arrumar a defesa. Do meio para trás tá esquisito, hein? Como diria aquele amigo meu, Pedrão, guardador de carros, ele falava assim, Pascoal, tá Stranger, hein? Tá Stranger na defesa do Flamengo. Tem lateral que não volta, tem lateral que vai e não quer voltar, tem lateral que se enrola com a bola, tem zagueiro que se enrola com a bola, precisa do meio para trás, precisa consertar. Agora, o Internacional também tem lá os seus defeitos. Como é que o Abel Hernandes perdeu aquele gol de cabeça? Ele e o gol, 7,32 por 2,44. Como é que dá para perder um gol daquele? Tem que ter receita médica. Faz uma receita. Como é que perde um gol desse? Tem que ter uma receita, porque sem receita não perde esse gol. O jogo foi sensacional. Parabéns para o Flamengo, parabéns para o Internacional. Não é à toa que eles estão na liderança do Campeonato Brasileiro. O Gerson joga... Gerson. O Gerson por dentro é outra coisa, hein? O Gerson joga a bola. Tá lá um negocinho, vem cá. E Pedro, hein? Ó, Pedro, só cumprimentando a... E o Pedro não tá na seleção. Que é? Tá, o Pedro não tá na seleção? Jesus. Ele vai, calma, Pascoal, ele vai para a seleção com o que está jogando, espera que ele vai ser convocado pelo Tite e toda a comissão da seleção brasileira. Deixa eu colocar a turma do Twitter também. No área destaque de todo mundo aqui é só a abertura do AUP. Deixa os lances aí de Flamengo Internacional. Tá aqui o Marquinho. Que jogo, hein, Prieto? Inter e Flamengo jogaram muito, mas o Flamengo merecia sorte maior, pois os gols do Inter foram dados pelo Flamengo. A opinião do Marquinho. O Leandro Rimes, para mim é o melhor jogo do campeonato. Tinha que ser empate mesmo. Legal. Ângelo, Flamengo tinha tudo para ganhar esse jogo. O Domi esperou tomar o gol para colocar o Gerson na posição certa. E também demorou muito a mexer. Será que foi isso que disse o Pascoal agora? Daqui a pouco ele comenta. O Helenito dos Santos acertou o time no segundo tempo. No primeiro tomou um passeio. Ângelo, o Inter se retrancou e o Flamengo empatou na raça. Tem raça também. O jogo foi demais. Sandro Luiz Concílio. Boa noite a todos, um ótimo programa para vocês, realmente um dos melhores jogos do campeonato. Veja uma diferença técnica do jogo, não esqueça que são técnicos estrangeiros. Vai dar discussão aqui no programa. 2 técnicos estrangeiros, verdade, no clássico, Eduardo Cudê e Domi do outro. E em terceiro vem mais um, que é o Sampaoli. E quem chega agora é o Gustavo Berton. Vamos lá, Espaço Alberto ao vivo, direto de Porto Alegre. Cadê o Gustavo Berton para conversar com a gente e falar da impressão ali perto do gramado? Boa noite, Berton. Tudo bem, Preto? Boa noite para você, boa noite a todos. Um jogaço, né? Tudo que a gente pôde ver aqui no estádio Beira-Rio, colocou muito bem o Pascoal, o Edmundo também, falando dessa partida que aconteceu por aqui. E era exatamente isso, foi um dos melhores jogos, sem dúvida nenhuma, do Campeonato Brasileiro. O Inter, em parte, pressionado, porque o técnico Eduardo Cudê, no meio de semana, poupou seus principais jogadores na Libertadores da América, o que custou o Inter a segunda colocação no grupo, depois ter que enfrentar o Boca Juniors. Justamente porque sabia que esse jogo aqui no estádio Beira-Rio era muito importante e dentro do contexto colorado, até como fundamental, porque o Inter abriria vantagem sobre o Flamengo e na última rodada o Inter entende que vai pegar um time
abalado, que é o Corinthians, e o Flamengo tem um jogo teoricamente um pouco mais difícil. O Inter poderia virar o primeiro turno na liderança do campeonato, que é significativo. Então o Inter tratou com muita importância o jogo de hoje. E a estratégia do Cudê deu certo no primeiro tempo. O Inter, com sua força máxima, foi para cima do Flamengo, conseguiu fazer 2-1, é claro, com alguns erros da equipe do Flamengo, mas o Inter também teve chance. O Thiago Galhardo fez o goleiro Hugo trabalhar, o Heitor também, e o Inter acabou vencendo por 2-1 no primeiro tempo. E na segunda etapa, até para colocar um pouco aí de molho e um pouco mais de ingrediente para os nossos comentaristas, me pareceu que o Flamengo, nos talentos individuais, né, quando o Inter cansou daquela marcação-pressão, daquele jogo onde conseguia fazer o contra-ataque, o técnico Eduardo Cudê esbarrou naquilo que ele vem reclamando já há algum tempo do Internacional, que é o elenco. Ele teve que colocar em campo Musto, ele teve que colocar em campo bastante criticados pelo torcedor do Internacional, e o Flamengo, com seus talentos individuais, principalmente pelo Gerson mudando de posição, o Flamengo achou um gol no último minuto. Muita reclamação por aqui, por parte do Flamengo, a respeito de alguns pênaltis que teriam para o Flamengo. O Internacional também não cartões invertidos do árbitro da partida. Então os dois times deixaram o gramado reclamando bastante da arbitragem. E no fim do jogo os ânimos esquentaram, né? O Thiago Galhardo deu uma encarada no Natan, os dois treinadores se encararam na beira do campo, tanto o Cudê abraçaram, ficou tudo bem, mas porque sabiam que perto pelo Atlético, que tem um jogo a menos, que essas duas equipes enrolar, desse Inter e Flamengo aqui no... O Domi, e nós estaremos também 2 para o Internacional, estou falando Flamengo e Internacional, só dos dois. Flamengo, melhor elenco que o Internacional. Jogo de hoje, Eduardo Cudê, melhor do que o Domi. E para você, Zinho? Eu concordo na primeira metade. Você falou, o elenco do Flamengo realmente é bem superior, né? O Flamengo tem, hoje, já se fala num time C, né? Por causa da garotada que apareceu. Inclusive, o Hugo Souza e o Natan são jogadores que apareceram agora no jogo contra o Palmeiras, por causa do surto de pandemia. E que grata surpresa, né? Os garotos chegaram, assumiram a posição com personalidade, e quando entra num time encaixado, que tem muita qualidade, é melhor para esses garotos apresentarem o seu futebol, né? É melhor você ser lançado numa equipe ajustada. Então, o elenco do Flamengo é melhor. Agora, em termos do treinador, eu acho que assim, o Cudê tem uma estratégia de jogo um pouco diferente. Pode ser até pelo elenco que ele tem, mas me parece que ele é um treinador mais reativo, né? Mais conservador, que sai para o contra-ataque. E, apesar que hoje ele começa o jogo fazendo uma marcação com a linha alta, né? Mas pela característica do Flamengo que sai jogando, ele fez isso para que o Flamengo não ficasse com a bola o tempo todo, por mais que o Flamengo tenha tido mais posse de bola durante o jogo todo. Então ele montou uma estratégia de jogo para isso. E o elenco ele vê esse estilo de jogo mais reativo, né? Marcação forte, muita disputa, muita entrega, muito empenho, né? Vale se destacar muito isso. Eu acho o Internacional um time muito aguerrido, jogadores muito dedicados. Esse meio-campo com Lindoso, Patrick e com Edenilson, né? Isso é um meio-campo muito forte, né? Porque eles marcam forte e saem para o ataque, chega forte ao ataque. E tinha o Abel Hernandes na frente, com o Galhardo, que vive o melhor momento da sua carreira, mas não tem opções quando ele olha para o banco para tentar mudar esse time. Então ele leva essa desvantagem, né? Acho que é por isso que, na sua opinião, ele é melhor do que o Domi, né? Ou foi melhor que o Domi, porque o Domi tem muito mais opções, mas eu acho que são estilos diferentes, né? O Domi é posse de bola, é jogada trabalhada, é um time que, pela opção que ele tem, característica, ele entende que tem que jogar mais na frente. Como o Pascoal falou, e eu concordo, o Flamengo, quando ele é atacado, se o time entende que seja mais presente no campo de ataque do Flamengo, impõe muita dificuldade, porque o Flamengo não tem jogadores com característica de marcação. É o Ilharão e um pouco o Thiago Maia, hoje, né? No caso, porque ele sempre joga com Arrascaeta e Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro. Então não são jogadores que recompõem rapidamente. Então fica vulnerável esse time. É isso que eu entendo que o Pascoal falou, que o Domi vai ter que acertar, principalmente para essas fases decisivas que se aproximam de Copa do Brasil
e de Libertadores. Mas já acho, na minha opinião, que nesse ponto eu discordo um pouco de você. Acho que são competentes e são iguais, assim, em termos de qualidade de treinador. Perfeito, Zinho. Eu acho que são dois técnicos muito bons, mas eu vou continuar insistindo nisso, quero ouvir a opinião de todo mundo. Né? Nós temos aqui 4 comentaristas no AUP, 2 ex-jogadores, 2 jornalistas. Edmundo, Zinho, Leandro Quesada e Oswaldo Pascoal. Primeiro falou o Zinho, quero ouvir agora o Leandro Quesada. Eu falo de melhor técnico, o Cudê, porque se o Flamengo tem um melhor elenco, ô Quesada, é muito difícil segurar esse time. Eu me lembro que o Vanderlei Luxemburgo com o Vasco conseguiu identificar alguns problemas do Flamengo e se aproveitou disso. Ainda era o JJ. Fernando Diniz com o São Paulo conseguiu amarrar um jogo e levou um bom resultado do Maracanã. O Mancini ainda era início de campeonato, né? O Domi ainda se adaptando ao Brasil, foi melhor que o Flamengo. E o Cudê, a mesma leitura, estudando bem o time do Flamengo para conseguir tirar o melhor e extrair o melhor do Internacional. Qual é a sua opinião, Quesada? Eu acho que é fato, né? Você colocou o Luxemburgo na história. O Luxemburgo, com menos, na minha visão, na média, fez mais no Vasco do que ele fez no Palmeiras, né? Ele tinha bem menos e conseguiu. Esse jogo 4-4 com o Flamengo é uma coisa que daqui a 30 anos vale matéria especial. O dia em que o Vasco empatou com o Flamengo numa situação em que o Vasco não era o favorito aí. O que eu considero é o seguinte, o elenco do Flamengo realmente é o melhor do Brasil. Quando a gente ouve o Zinho falar até o time C, muita gente fala, nossa, que exagero do Zinho. Não, o Zinho não está exagerado, é isso mesmo. Por quê? Você tem um banco que funciona. Por causa do coronavírus, esse problema se acentuou, né? Ele tinha bem menos e conseguiu. Esse jogo 4-4 com o Flamengo é uma coisa que daqui a 30 anos vale matéria especial. O dia em que o Vasco empatou com o Flamengo numa situação em que o Vasco não era o favorito aí. O que eu considero é o seguinte, o elenco do Flamengo realmente é o melhor do Brasil. Quando a gente ouve o Zinho falar até o time C, muita gente fala, nossa, que exagero do Zinho. Não. O Zinho não está exagerado, é isso mesmo. Por quê? Você tem um banco que funciona, por causa do coronavírus esse problema se acentuou, o Domi foi obrigado a olhar para a base, né? Além do banco para a base, e conseguiu trazer da base jogadores que entram e jogam muito. É só vou citar um, tá? O goleiro Neneca, que eu gosto de chamar de Neneca como Edmundo chama também. É Neneca e ponto final, é mais bonito Neneca. Então, quer dizer, ele tem muita mão de obra especializada, que eu chamo de pé de obra especializado. Então, pelo potencial, os dois times acabaram de empatar no Beira-Rio, mas se você me perguntar quem que vai ser campeão brasileiro, eu ainda continuo apostando no Flamengo. Não porque eu acho que o Flamengo seja melhor que o Internacional, porque hoje, para mim, o Inter foi melhor que o Flamengo. Foi. Com o Cudê fazendo muito mais, tendo menos. Você viu, o Berton acabou de dizer aí que o Cudê está reclamando um pouco do banco de reserva. Se bem que eu vou daqui a pouco fazer um pouco do banco